Veloso crava Nino no Palmeiras ainda nesta janela de transferência, olha só. E nós vamos bater um papo também sobre Carlos Miguel, que está começando a ser questionado pela torcida do Palmeiras e também por alguns repórteres da mídia tradicional, que eu vou trazer o vídeo aqui para vocês. A torcida e também os repórteres falam a mesma coisa, que é um goleiro que espalma demais. Isso dá rebote e pode ocasionar o gol do adversário. Nós vamos bater um papo também sobre Maurício, que segundo a reportagem aqui está falando que ele não sai do Palmeiras, pelo menos para aqui, para o nosso cenário nacional e também da América. Ele quer ir para a Europa. E vocês acham que ele tem futebol para ir para a Europa? E o mesmo acontece com o Giai, que não deve sair nessa janela de transferência. O Abel Ferreira quer o jogador ainda aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem bastante assunto, então senta, fica à vontade e sejam muito bem-vindos aqui à casa do Periquito Louco Verdão MVVC. Aqui é a sua casa, onde a gente tenta fazer um bate-bola aqui. Eu tento responder a todos vocês, sem exceção, com muito carinho, com muito amor, principalmente quando você deixa o like para nós, que é muito importante. Então, chegou, já deixa o like, que a gente consegue resenhar bastante sobre o mercado da bola, sobre o cenário do Palmeiras, sobre a vitória de ontem, o empate de ontem, que foi com sabor de vitória, porque a gente conseguiu empatar com Forte Guarani, gente, olha só, meu. Palmeiras empatou com quase o time praticamente inteiro ali, com o Forte Guarani. E o que vocês acharam de tudo isso? Se vocês gostaram do empate do Palmeiras? Muitos estão falando que o Palmeiras até que jogou bem, outros não. Gostaria de saber da opinião de vocês aí. Já começa a comentar também sobre isso aí. Vamos bater um papo? Repito, deixa o like, por favor, que é muito importante. E também, se você puder hypar o nosso vídeo, estamos aqui para ouvir e também receber o seu hyper, que é muito importante para nós, tá bom? Vamos começar pelo Veloso, que falou sobre Nino. E ele afirma que nessa janela de transferência ainda o Palmeiras pode fechar com um jogador. Se liga aí no que ele falou, eu gostaria da opinião de vocês. A gente já vem falando sobre o Nino há um bom tempo aqui, né? Eu até tive a informação de dentro do Palmeiras que o Palmeiras realmente quer esse jogador, mas eu não acho que vá ser assim da forma como eu tô falando, até porque o Zenit tá fazendo um jogo duro. Veja o que ele falou, depois eu venho aqui com um assunto relacionado ao próprio Nino também. Se liga aí. Eu ia falar depois, mas vamos já contar algumas coisas aqui que as informações acabam chegando, né? O Nino está muito perto de fechar com o Palmeiras ainda nessa janela de transferência. O Nino está muito perto de chegar, de ser jogador do Palmeiras, e o Palmeiras se reforçando cada vez mais, né? Então existe essa possibilidade de chegar mais um zagueiro, que seria importante, e o Danilo também tem muito interesse em voltar para o Palmeiras. O Danilo, que está no Botafogo hoje, tem 4 gols no Campeonato Brasileiro, é artilheiro do Brasileirão, um dos artilheiros, né? Tem muito interesse em voltar para o Palmeiras, porque lá no Botafogo a coisa também é complicada, né? A gente sabe disso. Então, nomes que podem aparecer, até porque o Palmeiras também liberou o Bruno Rodrigues, né? Já deveria ter feito isso antes, mas aquela negociação que demorou um pouco a sair. Então, o Palmeiras liberou o Bruno também lá para o Cruzeiro. Foram 6 jogadores que saíram, 6, né? Aumentou mais essa lista. E agora o Palmeiras só tem 2 contratações confirmadas, mas outros nomes devem aparecer então. Cria-se uma necessidade de trazer mais gente, né? O Bruno realmente era um jogador que o Palmeiras precisava liberar, daqui a pouco o Luigi também tem que seguir, achar um outro caminho para ele, e aí jogadores que vão chegando para deixar esse time ainda mais forte. Relacionado ao Nino também, ó, Palmeiras acerta salário de 1,2 milhões. E Leila Pereira quer anunciar Nino já. Negociação está em andamento e o Verdão chega com tudo para fechar com o jogador ainda nesta janela. Essa reportagem, depois de nós termos visto o vídeo do Veloso, essa reportagem aqui é do Romário Júnior. O Palmeiras ainda está de olho no Nino, na janela de transferência. E tem, óbvio, né, a concorrência do Fluminense mais uma vez. Quem está à frente da negociação, mais uma vez, é o Anderson Barros, que fechou com o John Arias, inclusive a Leila Pereira elogiou ele, enfim. Bom, essa parte aí eu pulo, tá bom? Responsável pelo setor de negociação do Palmeiras, Anderson Barros. Apesar de Zenit estar relutando em liberar o jogador, o próprio atleta quer voltar ao Brasil. Então, isso facilita muito. Que chega a cerca de 87 milhões de reais. Nino vai jogar no Palmeiras? Interrogação. Segundo as informações de alguns repórteres, Nino já tem salário fixado e alinhado por 1,2 milhões de reais por mês. E aguarda apenas a liberação do Russos para poder vestir a camisa do Palmeiras. Um outro portal no Twitter que colocou também é o Gols do Brasileirão. Palmeiras prioriza o zagueiro Nino de 28 anos de idade do Zenit, que acha que ainda vai dar certo a contratação desse jogador. Seria uma dupla, a gente pode dizer que considerável. Ele e Gustavo Gomes, já pensou os dois jogando junto? Seria incrível, na minha opinião, incrível. Mas mudando de assunto, sobre Carlos Miguel.
agora a porca vai torcer o rabo. Gostaria muito da opinião de vocês, porque eu acho ele um bom goleiro. Eu acho que ele ainda está se desenvolvendo. A posição de goleiro é difícil, até ele ganhar canja, até ele ganhar um pouco mais de rodagem, minutagem dentro de campo, como vocês queiram, né? Já tivemos enormes goleiros, gigantes goleiros aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, e para mim, que sou um pouco mais velho, é difícil analisar o Carlos Miguel, porque eu vi Veloso, que às vezes falhava, vi Sérgio, que inclusive eu vou soltar o vídeo do Sérgio reclamando também sobre o Carlos Miguel, e vi, entre outros, Ivan, eu vi um pedacinho, eu era muito pequeno, mas do Leão, Martorelli, Marcão, que pra mim é o meu maior ídolo, enfim. Vários goleiros já passaram pela Sociedade Esportiva Palmeiras e bons goleiros, né? O próprio Cavalieri, entre outros, né? Mas agora a gente vê o cenário de Carlos Miguel sendo contratado e tendo algumas deficiências. Bola no meio da perna, esses rebotes todos que a galera tá comentando. Eu gostaria... Meu do céu, cara, tem um pernilongo aqui enchendo o saco, desculpa, gente. E eu queria saber a opinião de vocês aí, cara. O que vocês pensam sobre esses dois vídeos que eu vou trazer pra vocês agora. Sobre o Casão comentando sobre, e que ele falou que tem propriedade pra falar sobre isso. E também sobre o Sérgio comentando sobre a postura de Carlos Miguel e o seu desenrolar dentro de campo. Se liga aí. Vai saindo pra lateral lá no fundo, pra escanteio. E o Carlos Miguel falha nisso sim. No que o Carlos Miguel é bom? Em chute perto dele. Chute que exige dele uma reação, um poder de reação, uma explosão muscular. Ele pega bem. Ele não sabe sair do gol. Apesar daquele tamanho todo, ele falha muito quando ele sai do gol. Quando ele tenta sair para pegar a bola no alto, ele falha. E é absurdo. É absurdo, porque com aquele tamanho, tinha que ter uma segurança maior, tinha que ter esse fundamento mais apurado. E não tem. Então a torcida do Palmeiras, eu acho que a crítica é em cima disso. Espalma muito mesmo. Ninguém está falando que ele é mau goleiro. Nunca foi assim. Então, ninguém está falando que é mau goleiro. Ninguém está falando que é mau goleiro. A torcida do Palmeiras está fazendo uma crítica que ele rebate muito. E eu estou falando que ele tem essa deficiência mesmo. Assim como o Hugo Souza. Aqui, ó, o Games Filmes mandou mais uma mensagem. Muito obrigado. Assim, ó, o Hugo Souza é pior de todos. Até do Carlos Miguel. Ele só sai bem em pênalti. Mas assim, você falou, né, um pouco do estilo e tal, mas é a confiança também, né? O goleiro precisa ter confiança. Um goleiro que toma um gol desse e começa a ser criticado pela torcida, pode perder a confiança, né? E o Palmeiras precisaria... Mas esse não foi o primeiro, né? Exato. Esse não foi o primeiro. Isso já foram vários gols do Carlos Miguel que ele solta, vários gols do Hugo que ele solta. É assim, gente, não tem fundamento, não tem fundamento. Os caras já têm 25, 26 anos, não é? Os dois, 25, 26 anos. Fundamento, aprender a sair do gol e aprender a encaixar a bola é na categoria de base. Na categoria de base, e quando você sobe para o profissional... Com o Carlos Miguel, o Palmeiras está melhor de goleiro? Eu diria que ainda não. Ainda não. Lógico que o Everton hoje no Grêmio não tá mostrando aquele Everton que é. Até porque o time do Grêmio também não é um time como o do Palmeiras. Mas eu acho que o Carlos Miguel ainda está se encontrando, vai melhorar, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho visto que ele tem alguma dificuldade, principalmente embaixo com os pés, precisa treinar isso. É mesmo? Eu acho. Falou o Sérgio que tem uma carreira de goleiro no Palmeiras. Quanto tempo, Sérgio? Uns 10 anos? 16 anos, 333 jogos como titular. Agora falando um pouquinho sobre jogadores que podem ficar ou devem ficar. Palmeiras segura Maurício após a sondagem e staff protege reuniões na Europa no meio do ano. A ideia do jogador e também do staff é que ele vá para a Europa no meio do ano. Tá muito claro, muito evidente, muitos estão falando isso. Tem que ver se ele vai ter bola para isso. Exatamente por isso que ele quer se naturalizar paraguaio. Para o Palmeiras, de verdade, não acho bom um cenário vendê-lo agora. Acho melhor segurar realmente. Segura o cara no meio do ano, depois da Copa do Mundo, negocia ele. Quem sabe ele joga boas partidas pelo Paraguai e consegue valorizar o seu passe. Eu penso dessa forma, não sei o que vocês pensam aí. Para mim é um jogador água de salsicha, não veio acrescentar nada ao Palmeiras, mas eu acho que tem que segurar um pouco mais até para tentar ganhar um pouco mais de grana, porque contratou muito caro, né? As sondagens existem. Durante a janela as equipes consultaram a situação do atleta. As conversas, porém, não avançaram para propostas formais. O Palmeiras não recebeu valores que agradassem no jogador. Então, pretende sim negociar o jogador, porém, o André Curi pretende segurar para tentar vendê-lo para o cenário europeu. É isso, gente. Sobre o Maurício é isso, e agora vamos para o próximo assunto, que é o Giai. Outro jogador questionado pra caramba.
Agustin já recebe contatos para sair e lateral direito do Palmeiras segue nos planos de Abel Ferreira. O próprio Abel não quer negociar o jogador porque vê uma evolução do jogador e acha que esse jogador vai render muito mais do que já está rendendo. Opinião do Abel, gostaria da sua. Algumas equipes do exterior buscaram informações sobre o defensor, mas sua permanência é mais provável na atual janela de transferência. É óbvio, se vier um valor que a direção / comissão técnica ache favorável, vão vender o jogador, sem dúvida. Giai segue no Palmeiras. No caso do Palmeiras, classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, um dos que movimenta a janela de transferência, dessa vez, algumas equipes do exterior quiseram Agustin Giai, mas uma saída está previamente descartada, a menos que algo concreto chegue de valores. Essa escolha pela permanência se trata do lateral direito, é por conta de Abel Ferreira gostar do futebol do jogador. E acho que ele pode render muito mais, a própria reportagem está falando aqui. Só dar o nome do repórter aqui que fez essa reportagem, é o Pedro Zanuzzi. E fala também sobre a evolução do Giai. Em agosto de 2025, o Verdão já tinha recusado uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 94,5 milhões de reais para o Milan, pelo argentino, já sabendo que poderia chegar mais contatos futuramente. É outro jogador que também talvez o Palmeiras esteja esperando para poder vendê-lo por um valor mais expressivo. De qualquer forma, a intenção segue sendo blindar o lateral de 22 anos de idade. É novo, né? Na época, existia uma sondagem de clubes muito conhecidos, como Bayern de Munique, Benfica e Napoli também, né, pela evolução do jogador. Desde que chegou, o Giai tem 67 jogos, não marcou nenhum gol e também não contribuiu com nenhuma assistência. É um jogador meio que água de salsicha também. Mas nesse jogador, cara, eu tenho por que defender. Eu já vi ele jogar fora do nosso Palmeiras e quando ele jogava na equipe que ele exercia sua profissão, ele jogava bem melhor, né, porque ele fazia realmente a sua função. Agora ele volta para marcar, ele é um jogador meio que coringa ali na lateral direita e infelizmente ele não tem esses cacuetes que o Abel Ferreira gostaria que ele tivesse, né? Talvez por isso que ele não rende até mais do que poderia render. Enfim, eu já até falei, fiz um vídeo antes aqui, no passado recente, onde quando ele agiu como lateral direito realmente, ele jogou muito bem. Mas quando o Abel Ferreira dá multifunções, multitarefas para ele, ele sempre tem dificuldades. Opinem, comentem e deixem o like, que é muito importante pro Titio Zé e pro canal do YouTube Verdão MVC. Muito obrigado a quem ficou até aqui, tamo junto e valeu!